No capítulo 28 do livro de 1 Crônicas, nós encontramos a aliança de Deus com Davi, que o Salomão não entendeu nem quis seguir. Esse capítulo é muito interessante. Davi, depois de muitas lutas em família, no reino, estava em paz, porém envelheceu. Quando envelheceu, ele que tinha muitos filhos, viu uma certa disputa pela sucessão, como que os filhos desejando que ele morresse logo, para que eles pudessem disputar a sucessão no reino. Davi conseguiu ver da parte de Deus as coisas acontecendo, porque ainda que ele não estendesse a mão a favor do Salomão, que ainda era muito jovem, um adolescente, mas Deus fez outros se interessarem e a situação se precipitou. O filho Adonias, que era o mais velho, resolveu reinar no lugar de Davi, mas ele não era o escolhido de Deus. Porém, ele começou a fazer política, se entender com as autoridades e os demais príncipes e conseguiu bastante apoio democrático. E aquilo incomodou ao profeta Natã, que foi falar com Davi e chamou a Batseba, mãe de Salomão. Escuta, Davi, você não tinha dito que seria Salomão que reinaria no seu lugar? Isso seria uma revelação de Deus? Como o Adonias está querendo reinar? Aquilo precipitou os fatos e Davi tomou a decisão de coroar o Salomão como novo rei, mesmo que ele fosse ainda jovem, um adolescente. E isso aconteceu. Salomão foi coroado, o Adonias teve que se esconder, achar seu canto lá, depois ele morreu. Porém, o Salomão não tomou nenhuma decisão importante, porque seu pai estava vivo. Ele consultava o pai, ele deixava toda a orientação que o pai Davi tinha deixado, o Salomão deixava aquilo cumprir. Mas houve uma época em que Salomão estava reinando e Davi, sentindo a morte, chamou Salomão e diante de todo o povo reuniu todos os príncipes, autoridades, as pessoas importantes, reuniu todos, e esse capítulo 28 de 1 Crônicas trata disto. Aquele momento, aquela grande reunião em que Davi se manifestou. Começou fazendo um histórico. Deus nos escolheu como povo dele dentre todos os outros povos. Deus, dentre todo o povo de Israel, escolheu a tribo de Judá. Da tribo de Judá, Deus escolheu a minha família, da minha família ele me escolheu. Deus fez uma aliança comigo e disse que essa aliança seria eterna. Eu seria rei eternamente. Que coisa impressionante. A gente fica a questionar como uma pessoa mortal pode reinar eternamente. Acontece que a Bíblia mostra como isso aconteceu e acontecerá. Ou seja, Davi vai ressuscitar, vai ser rei aqui no milênio, junto com Jesus. Jesus o rei e Davi o príncipe sobre o seu povo de Israel. Davi sabia disto. Ele sabia que Deus o colocou como rei em Israel. Porém, Deus é e continua sendo Deus do mundo todo, de todos. E ele disse então, essa aliança Deus fez comigo e disse que no meu lugar reinaria meu filho. Então eu chamo você, Salomão, diante de todos aqui. A aliança que Deus fez comigo foi incondicional, mas a aliança que Deus quer fazer com você é condicional, vai depender da sua atitude. Ele prometeu que vai estabelecer o seu reino se você perseverar em cumprir os seus mandamentos, como tem feito até hoje. Salomão, jovem, era temente a Deus e até ao pai. Ele andava em obediência aos mandamentos de Deus, isso ainda jovem. Então, você precisa continuar assim, Salomão, perseverando
em andar nos caminhos do Senhor. E eu recomendo a você, guarde os mandamentos de Deus, se empenhe por eles. E, meu filho, procure conhecer profundamente o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque Deus é Deus, Ele sonda os corações, e não adianta você ser falso e ter uma aparência e no fundo você não amar a Deus. Então, procure conhecer a aliança que Deus fez comigo, procure conhecer o meu Deus, Salomão, Davi falando, procure se dedicar com intensidade a esse Deus, valorize esse Deus, tenha intimidade com Ele, conhece o Deus de teu pai, meu filho Salomão, porque Deus é assim, se você o buscar, Ele vai se deixar achar. Se você o deixar, Ele rejeitará você para sempre. Deus escolheu você, Salomão, mas você tem que perseverar com Ele. Então essa foi a palavra que Deus mandou Davi dizer para Salomão na frente de todo o povo. Todo o povo ouviu. E Davi queria que o povo ouvisse para ser testemunha, para depois ajudar e até pressionar Salomão. A exortação era fundamental, porque a vida de Salomão estava dependente dos caminhos dele. A promessa para Davi era incondicional, porque Deus sabia que o coração de Davi era todo do Senhor, mas a promessa para Salomão seria condicional, dependeria da atitude dele. E em sendo assim, Davi exortou fortemente o Salomão a não se afastar de Deus, pelo contrário, a se aprofundar no conhecimento de Deus. Não adiantou, quando Davi morreu, Salomão ainda obedeceu, e durante a construção do templo ele foi fiel, porque ainda tinha temor a Deus, mas depois se enveredou por outros caminhos, saiu aproveitando a mão de obra escrava para fazer muitos palácios para ele, para mulheres, para cavalos. Salomão exagerou no luxo, na soberba, na vaidade, na glória humana, enfim, tudo que é humano. Seguiu o exemplo de Hirão, o rei de Tiro, que era um preposto de Satanás aqui na terra, e assim foi se afastando do Senhor, e terminou seus dias numa profunda idolatria, seguindo os deuses das mulheres que trouxeram seus deuses de seus países. Salomão se afastou totalmente do Senhor no final da sua vida. A exortação ficou: quando alguém se afasta do Evangelho, não faltam aqueles que dizem, ele nunca foi verdadeiramente, porque quem é de verdade não se afasta. Isso é uma conclusão que não está na Bíblia. Isso é tirado da cabeça das pessoas. Se alguém foi crente e se afastou, é porque ele nunca foi crente de verdade. Eles dizem assim, mas isso não é verdade, nem está na Bíblia. Cada um de nós pode se afastar. Daí a exortação de Davi para seu filho Salomão. Daí a exortação do apóstolo Paulo para nós. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Se você está no Senhor, existe a possibilidade de pecar, de se afastar do Senhor. E se você aceitar viver em pecado e se afastar do Senhor, a sua vida vai se enveredar por esse caminho de condenação. Isso é possível para qualquer crente. A apostasia, o afastamento de Deus é possível na vida de cada crente. Então, não se vanglorie, nem se acomode, porque todos nós precisamos perseverar para seguirmos o Senhor. Daí essa exortação. E às vezes nós vemos uma igreja que é tão boa, animada, uma igreja fervorosa, espiritual. Algum tempo depois nós vemos aquela igreja fracassada, um antro de coisas erradas ali, e ficamos a pensar como isso aconteceu, uma igreja que era tão boa, animada. E aquele líder, aquele pastor que era tão maravilhoso, mas o ser humano é falho,
a carne é fraca, cada um pode fraquejar. Daí a necessidade de estarmos perseverando e exortando-nos mutuamente, uns aos outros. Exortação, sim, porque todos nós temos esse risco de cair e pecar e nos afastarmos do Senhor. Tudo isso é possível e depois, quando alguém se afasta, às vezes é muito difícil recuperar. Quando alguém se afasta, é difícil trazer de volta para o caminho. Comece a pensar nisto, você que está recebendo essa palavra como uma exortação da parte de Deus. Davi exortou Salomão e, apesar dessa exortação, mais tarde ele se afastou. O apóstolo Paulo nos exorta a não cairmos. O apóstolo João, toda a Bíblia, nos exorta a perseverança. Cuidado, meu irmão, porque hoje você está no Senhor, amanhã você pode ser levado por uma onda e se afastar do Senhor. Cuidado, não se ensoberbeça. E Romanos 11, 22 diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade e a severidade. Se permanecermos no Senhor, vamos ter a bondade de Deus sempre. Se falharmos, nos afastarmos do Senhor, nós vamos conhecer a severidade de Deus. Então, meu irmão, tome cuidado. Você já se acomodou? Você está fraco espiritualmente? Pense bem e renove a sua fé no Senhor enquanto é tempo.